vamos partilhar, vamos partilhar. Vamos deixar like. Vamos partilhar, vamos partilhar, vamos partilhar. Vamos deixar a live disponível para mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Uau, uau, uau. É maravilhoso quando estamos aqui neste momento para estudar a palavra de Deus. É maravilhoso quando estamos disponíveis para estudar a palavra de Deus. É maravilhoso. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos em Quilimane, sejam bem-vindos. Irmãos em Niassa, sejam muito bem-vindos. Nampula, minha terra, sejam todos muito bem-vindos. Maputo, Gaza, Chimoio, Tete, Nhambane, sejam todos muito bem-vindos. Aonde você vê esse vídeo, onde você vê essa live, sinta-se cumprimentado e sinta-se que estamos a falar do mesmo Deus, estamos a falar da mesma fé. Sinta-se abençoado, sinta-se abençoado. Sinta-se abençoado, sinta-se abençoado. Quando a Bíblia diz que onde estiver 2 falando de mim, lá eu estarei no meio deles. Onde estiver mais de uma pessoa falando de mim, lá estará meu espírito com eles. Onde estiver mais de uma pessoa falando o meu nome, falando as maravilhas do reino, lá eu estarei com ele. Lá eu estarei com ele. Então, neste momento, vamos orar para que a graça do nosso Deus, para que o amor e o Espírito Santo esteja aqui conosco, para nos ensinar a verdade, para nos ensinar a santa palavra, para nos ensinar aquilo que Ele quer para esta noite. Senhor meu Deus, Pai, bendito é o seu nome, Criador do céu e da terra, aquele que faz todas as coisas acontecer, aquele Deus que não tem limitação, aquele Deus que não foi criado, aquele Deus que não foi gerado por uma pessoa, mas Ele criou o universo, Ele criou todos os seus filhos e Ele governa sobre tudo. Meu Pai, a sua palavra diz que onde estiver mais de uma pessoa falando do meu nome, lá eu estarei. Então nós convidamos o seu Espírito Santo nesta hora. Convidamos o seu bom nome nesta hora. Convidamos, Pai, para que o Senhor nos ajude a estudar a sua palavra. Para que o Senhor nos ajude a estudar a sua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te damos honra e glória para todo sempre. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Os irmãos estão a entrar, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito agradecido por esse momento que vocês deixaram e dedicaram de fazer muita coisa, mas conseguiram entrar na live. Muito obrigado por esse sacrifício. Eu vou considerar bastante esse vosso sacrifício. E não é para mim que estão fazendo, é para Deus, é para a edificação da igreja, é para a edificação das nações. Então, muito obrigado, você que está vendo essa live. Eu estou muito elogiado e muito agradecido pelo seu tempo. Pelo seu tempo. Uau! Isso me encoraja. Isso me encoraja cada dia eu estar a falar de Deus. Isso me encoraja porque eu sei que há jovens que deixam tempo, que deixam muita coisa para fazer e querem ouvir as boas novas do reino. Jovens inspirados que têm tempo para ouvir a boa nova do reino. Eu sei, você podia estar a ver um filme, podia estar a ver uma foto, podia estar a ver muita coisa. Mas quando você viu a live, você disse, esta aqui é a hora. É a hora em que vamos falar das coisas do reino. É a hora que vamos falar das coisas invisíveis. É a hora que vamos falar sobre Espírito, sobre Deus, sobre edificação do Espírito. Então, irmão que está na live, aprecio muito a tua fé, aprecio muito a tua coragem e aprecio muito o teu espírito. E disse Jesus no livro de Mateus, bem-aventurado os pobres de espírito. Pobre de espírito é aquele que tem ansiedade de aprender. Pobre de espírito é aquele que quando ouve uma coisa boa, ele presta atenção e diz, fala, porque eu quero aprender. Bem-aventurado.
Bem-aventurado são vocês que quando vê a live que falamos sobre Deus, vocês têm tempo para poder ouvir. Eu fico muito agradecido pelo vosso amor, muito agradecido pela vossa consideração. Deus abençoe a todos vocês que estão vendo nessa live. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Uau, é maravilhoso. É maravilhoso. Então, hoje vamos falar um pouco sobre o plano original de Deus. O plano original de Deus. A Bíblia começa a história no livro de Gênesis contando que tudo era um caos. Tudo era um caos. E Deus começou a ordenar as coisas. Deus começou a ordenar as coisas. Uau, meus irmãos. Bless, 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 bless. Irmão Nelito. Uau, Nelito. Uau, bless, bless you, bless you, bless you. Deus abençoe, irmão Nelito. Então fica aí ligado. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus. Diz assim, no princípio, Deus começou a ordenar as coisas. Tudo era um caos. Tudo era um caos. E Deus começou a ordenar as coisas. Deus fez o primeiro dia, fez o segundo dia, fez o terceiro dia, até o sétimo dia. Lá estavam os homens para cuidar da terra. Lá estavam os animais, lá estavam os peixes, lá estavam as plantas. E tudo conforme Deus quis. E Deus diz, sejam frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra. E eu volto à questão do dia. Qual era o plano original de Deus? Qual era o propósito original de Deus? Quando cria o mundo, quando cria os seres humanos, Ele coloca lá sobre a terra. Então, estamos a dizer que hoje estaremos a falar sobre o reino de Deus. Estaremos a falar sobre o reino de Deus, em que Deus é o rei e reina sobre um povo. Que Deus é o rei que reina sobre um povo. E que esse povo deve saber reconhecer quem é seu Deus. A Bíblia diz assim, quando o povo de Israel foi para o Egito, quando Moisés foi levantado para libertar o seu povo na terra do Egito, a Bíblia diz que o povo se perdeu. O povo se perdeu e adorava muitos outros deuses. Alguns deuses do Egito e outros deuses criados por ele mesmo, quando estavam a caminhar no deserto. Eles perderam-se do verdadeiro propósito, que é adorar a um só Deus, que é adorar a um só Criador, que é adorar a um só Deus, o Criador de tudo quanto existe. Eles adoraram as pedras, eles adoraram o sol, eles adoraram o mar, eles adoraram muitas outras coisas. E Deus, por muitas vezes, ficou irado com Moisés. E diz, Moisés, não é isso que eu disse para vocês fazerem. Arão, não é isso que eu disse para vocês fazerem. Porque este não é o plano original de Deus. Quando Deus cria o mundo, quando Deus cria tudo quanto existe, Ele tem o seu lugar como pai. E nós temos nosso lugar como filhos. Não sei se o irmão me entendeu. Quando Deus cria tudo que Ele criou, Ele tem seu lugar como pai. E nós temos nosso lugar como filho. E o lugar do pai é rei. O lugar do pai é criador. O lugar do pai é Deus. E o nosso lugar como filhos é dominar a terra. Reconhecendo que Ele é o Pai da glória. Reconhecendo que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa obediência, o nosso temor tem que ser para Ele. Tem que ser para Ele. Mas o homem perdeu-se. Começou a adorar outras coisas. Começou a adorar animais. Começou a adorar benzeiros. Começou a sacrificar a sua vida para outros deuses. E cujo este não era o plano original de Deus. No plano original de Deus, nós temos o Pai, que está acima de todos. Temos o Pai, que habita sobre os céus e a terra. Temos o Pai, que é dono da criação. Temos o Pai, que merece a nossa adoração, que merece a nossa atenção. Temos o Pai, para quem nós devemos adorar.
Então eu vou ler uma palavra no livro de Salmos. Eu vou ler uma palavra no livro de Salmos, capítulo 20, Salmos 95, versículo 3. Salmos 95, versículo 23. Salmos 95, versículo 3. Diz assim: porque o Senhor é Deus, é grande e rei, grande acima de todos os deuses. Então aqui o salmista Davi estava a dizer que o Senhor é Deus e é grande e é Deus acima de todos os outros deuses. Irmão, vamos estar juntos. O salmista Davi reconheceu a pessoa de Deus, reconheceu a posição de Deus, reconheceu o patamar de Deus. Ele disse: porque o Senhor é Deus, e é grande, e é rei, grande acima de todos os deuses. Então significa que o Criador do céu e da terra, Ele é Deus. E é Deus grande. Está acima de todos os deuses. Ele está acima de toda a criação humana. Ele está acima de todos os principados, de todos os anjos. Ele está acima de todo o poder humano. Ele está acima de tudo quanto existe. Porque Ele é o Senhor Deus. E está acima de todos os deuses. É assim que diz o salmista. O salmista reconheceu a posição de Deus. O salmista reconheceu o plano original de Deus. Quando Deus cria, não é para a gente esquecer quem Ele é. Não. É para a gente reconhecer que acima de tudo existe Deus, Criador do céu e da terra. Acima de tudo existe Deus, aquele que é onipotente, onipresente, onisciente e está em todo lugar. Somente Ele merece a sua adoração. Somente Ele merece a sua atenção. Somente Ele merece entregar todo o seu coração. Como diz a palavra de Deus, adorai o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força. E este é Deus que nós temos que adorar. Esse é Deus que nós temos que reconhecer. Esse é o Deus que nós temos que nos abaixar diante dele. Esse é o Deus que nós temos que prostrar cultos. Temos que revenerar a sua graça. Porque este foi o plano original de Deus. Deus é o Rei. Deus é o Senhor. E nós somos simplesmente seus filhos. Deus é o Rei. Deus é o Senhor. E nós somos simplesmente a obra da sua criação. O homem não pode estar além de Deus. O homem não pode estar além do seu Criador. Nenhuma coisa na terra pode estar além do seu Criador. Mas tudo tem que estar embaixo do seu Criador. É por isso que nós, como homens, como ser humano, temos o direito de reconhecer que somente Ele é um Deus. Um Deus. Não é dois, não é três, não é quatro, não é cinco. Um Deus, Criador de tudo quanto existe. E Ele merece a nossa atenção, merece a nossa adoração e merece o nosso louvor. Não pelas coisas que Ele faz por nós. Não. Não pelas coisas de bom que Ele faz por nós. Não. Deus é adorado, mesmo no momento difícil, mesmo quando não temos força, mesmo quando não temos motivos para adorar, Ele deve ser adorado. Eu vou repetir. Não adoramos a Deus pelas bênçãos. Não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Nós adoramos a Deus porque Ele é Deus. Nós adoramos a Deus mesmo sem comer. Nós adoramos a Deus mesmo quando não temos. Nós adoramos a Deus mesmo quando estamos a passar momentos difíceis. Porque Ele é o Pai. Ele é o Criador. E nós somos seus filhos. E também
Nós adoramos a Deus quando temos a graça dele. Nós adoramos a Deus quando somos abençoados. Nós adoramos a Deus também quando temos. Então, esses dois momentos na nossa vida tem que ser momentos de reconhecer que existe um só Deus, o Pai. Existe um só Deus, o Pai. Existe um só Deus, o Criador do céu e da terra. Meu irmão, eu acho que esse é o momento que Deus está a bater nossos corações. Este é o momento que Deus está a bater os nossos corações. Vamos remover nossos corações todos os outros deuses. Vamos remover em nossos corações toda outra adoração a outros deuses e reconhecer que existe um só Deus, o Criador de tudo quanto há. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Único Deus, Criador de tudo. E é esse Deus que abriu o mar, esse Deus que alimentou seu povo quando estava a caminho do deserto, esse Deus que tem te guardado nos dias de hoje, esse Deus que tem te providenciado momentos maravilhosos aqui na terra. É esse Deus que merece a nossa adoração. É esse Deus que merece o nosso louvor. Por isso o salmista disse: o Senhor é Deus e é grande acima de todos os outros deuses. Os deuses construídos pelo homem são deuses que são quebrados. São objetos que são quebrados. Não sei se irmão me entende. Os deuses construídos pelos homens são objetos quebráveis. São objetos que são roubados. São objetos até que são esmagados. Mas o Deus Criador do céu e da terra é este. Nunca pode ser destruído. A esse nunca pode ser destruído. Uau! A este nunca pode ser destruído. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Criador do céu e da terra. Ele é o Deus Criador de tudo quanto existe. Ele é o Deus que merece a tua adoração. Ele é o Deus, meu irmão, que merece a tua atenção. Seja você em momentos difíceis, seja você em momentos alegres, Ele merece o seu louvor. Ele merece a sua adoração. Porque este é o plano original de Deus. No plano original tem o reino de Deus. E o reino de Deus existe um rei, que é o Pai. E nesse reino existem os filhos, que somos nós, que é o irmão. Nós somos filhos, pertencemos ao rei. E como membros do reino, nós precisamos reconhecer que o reino é dirigido por um rei. E esse rei é Deus, que merece a sua adoração, que merece o seu reconhecimento, que merece, acima de tudo, o seu louvor. Eu vou ler uma outra palavra no livro de Timóteos. Timóteos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a carta: ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra, glória para todo sempre. Amém. Uau. Então aqui nós temos a carta aos Timóteos ainda a enfatizar. Ora ao Rei. A palavra honra está a dizer glorifica, está a dizer bendiga, está a dizer reconheça ao Rei. O Rei, como eu expliquei, o Rei é dono de um reino. E esse Rei é Deus. Depois diz o Rei dos séculos. Quer dizer, é um Rei que não acaba seu reinado. O seu reinado é infinito. O seu reinado é de ontem, é de hoje e é de amanhã. Ora ao Rei. O Rei dos séculos. O Rei que não termina seu reinado. O nosso Deus é um Rei que não termina o seu reinado. O reinado do homem termina. O reinado do homem termina.
Mas o reinado do rei, que nós devemos honrar, que é o Criador do céu e da terra, esse rei, o seu reinado, não termina. Uau! 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 É por isso que temos que estudar a palavra. É por isso que temos que conhecer a palavra. Porque a palavra é luz, a palavra é instrumento, a palavra é vida e a palavra é espada. Eu vou continuar a ler e diz assim: ao Deus imortal, invisível, ao único Deus, que seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Esse é o plano original de Deus. Esse é o plano original de Deus. Esse é o plano. Este é o plano original. Este é o plano original. Que o homem reconheça ao Deus Rei, cujo seu reinado não tem fim. Ao Deus invisível, imortal, a Ele seja dado toda a glória e honra para sempre. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Conhecer esse Deus. Um Deus imortal. Um Deus invisível. E cujo seu reinado reina para séculos dos séculos. Reina para sempre e para sempre. Os reis humanos morrem. Os reis humanos são mudados do seu poder, são trocados do seu poder. Mas ao nosso rei, cujo pertencemos ao seu reinado, que reina sobre séculos dos séculos, esse nunca morre. Esse nunca perde força. Esse nunca é substituído. Porque Ele é o Criador. E Ele é dono de tudo quanto há. Uau! É nosso dever. Como cidadãos do reino. É nosso dever como cidadão do reino. Prestar reverência ao rei. É nosso dever. Como cidadão do reino, reconhecer que dentro do reino não pode existir outros deuses. Não. Dentro do reino existe um Deus. Esses outros não são deuses. Não é Deus. Esses outros são ídolos. Esses outros são outras coisas. Mas ao Deus, o Rei, o invisível, o imortal, aquele que governa sobre séculos dos séculos. Este é o nosso Deus Todo-Poderoso, que merece a sua adoração, que merece o seu louvor. Então, meu irmão, onde tu estiveres, quero te deixar esse desafio. Você é cidadão do reino. E como cidadão do reino, tem que reconhecer que existe um só Deus. Não tenha 2, 3, 4, 5 deuses. Um só Deus. Um só Deus. O Deus imortal. O Criador de tudo. Aquele que tem a palavra inicial e aquele que tem a palavra final. É este nosso Deus. É esse nosso Deus. O nosso Deus não é palpável pelas mãos humanas, não é tocável pelas mãos humanas, não é movido pelas mãos humanas, não é carregado na mochila, carregado nos bolsos, carregado. O nosso Deus é invisível. O nosso Deus é imortal. O nosso Deus reina para todo sempre. E para todo sempre Ele é Rei. O plano original de Deus, na sua criação, era estabelecer um reino.
O plano original de Deus, na sua criação, era estabelecer um reino. Levar o reino dos céus para a terra. Quando Deus faz a terra, o seu plano original era levar o reino dos céus para a terra. Levar o reino dos céus para a terra. Trazer o reino que está no céu para a terra. E ele vir governar a terra. Segundo os seus princípios, segundo a sua lei, segundo os seus mandamentos. Esse é o plano original de Deus. Você, cidadão do reino, precisa reconhecer que não existe outro Deus que merece a sua adoração. Não existe outro Deus que merece a sua atenção. O seu Deus é um Deus invisível. O seu Deus é um Deus que o seu reinado não tem fim. O seu Deus é um Deus que é dono do céu e da terra. O seu Deus é um Deus cheio de força, e cheio de graça, e cheio de glória. Está acima, como diz o salmista, de todos os outros deuses. Está acima de todas as outras forças. Está acima dos anjos, dos homens, das potestades. Está acima de tudo. É esse Deus que tem que ser o teu escudo. É esse Deus que tem que ser a tua força. É esse Deus em quem você deve crer e deve acreditar. Porque nos deuses feitos pelos homens, um dia desaparecerão. Um dia vais perdê-los. Porque são feitos pelos homens. Um dia vais perdê-los. Mas o Deus que criou o céu e a terra, este, nunca você vai perdê-lo. Porque ele é o rei e habita sobre a terra. E governa os seus filhos. Uau! Uau! É maravilhoso conhecer esse reino. É maravilhoso ser parte desse reino. É maravilhoso ser reinado por nosso Deus. É maravilhoso quando cremos e acreditamos na palavra escrita e revelada por nosso Deus. Eu queria lhe desafiar, eu quero deixar essa palavra de reflexão, quero deixar essa palavra de ensino nesta noite. Nesta noite, eu quero deixar essa palavra de ensino. Que depois desse estudo, que depois dessa palavra, você reflita mais, perceba mais o plano original de Deus para si e para a humanidade. E o seu plano é que todo ser humano reconheça que Ele é o Pai. Que todo ser humano reconheça que Ele é o Senhor da glória. E que não existe outro Deus que se compara a Ele. Porque Ele é rei e reina sobre todo ser humano. E reina sobre as águas, reina sobre os peixes, reina sobre o céu e reina sobre a terra. Não existe outro. Este é o plano original de Deus. Não existe outro Deus como Ele. Pode existir falsos deuses, criados pelos homens, manipulados pelos homens, mas como Ele, não existe mais. E Ele que merece a sua adoração, é Ele que merece o seu louvor, é Ele que merece a sua atenção. Uau! Uau! É maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Então eu paro por aqui. Eu paro por aqui, deixando essa palavra de fé, de esperança, um ensino muito aprofundado. Eu paro por aqui. Na próxima semana vamos continuar a estudar ainda sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Então, Deus abençoe, meu amado irmão. Eu agradeço tanto pela sua atenção. Agradeço tanto pelo seu sacrifício. Agradeço tanto. E se você fez, eu também farei. É isso. Se você fez, se permaneceu até o fim desta live,
Esse é um voto que tu me dá a mim, como mensageiro de Deus. E eu estarei, cada dia, trazendo uma mensagem para edificar a Igreja de Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a si e a sua família. Aleluia.